Olá pessoal, aqui é o Everton Marques, autor e narrador do Contos e Causos de Arrepiar. Antes de seguirmos para o mistério de hoje, quero lembrar que todos os links para os meus livros, e-books e coletâneas estão fixados aqui na descrição. Se você aprecia o meu trabalho como escritor, dê uma conferida, seu apoio é fundamental. Agora prepare os seus sentidos. Um bom conto a todos. O algoritmo do medo. Eram 3h14 da madrugada de 20 de junho de 2026. De Porto Alegre a Manaus, de Recife ao Mato Grosso, o Brasil dormia sob o peso de uma umidade densa. Em cada residência, em cada arranha-céu ou palafita, um objeto inanimado descansava ao lado de quem dormia. O smartphone, o cordão umbilical da modernidade. Então, a frequência foi rompida. Não foi um som natural. Foi um zumbido eletrônico de baixa frequência que atravessava as paredes, ignorou o modo não perturbe e reverberou como um grito metálico no silêncio da nação. Milhões de pessoas saltaram da cama em um sobressalto coletivo. O pânico não veio de um estrondo, mas de uma luz. O brilho azulado, intenso e agressivo, emanava de todas as direções, transformando cada quarto brasileiro em um estúdio de luz fria e estéril. Ao alcançarem os aparelhos com as mãos trêmulas, a visão era a mesma, de norte a sul. Não havia sinal de rede, não havia mensagens de WhatsApp, não havia redes sociais. Apenas uma tela acinzentada, estática, e no centro, a palavra que parecia pulsar como um coração doente. Misantropia. O medo se espalhou, não por telefone, mas por voz. Vizinhos começaram a sair das sacadas, nas portas das casas. O vizinho perguntava para outro: "O seu também?" A resposta era o silêncio trêmulo. Em questão de minutos, a nação inteira estava acordada. O sentimento de isolamento era absoluto. Mas compartilhado por 200 milhões de almas. Pela primeira vez, a tecnologia que prometia nos unir foi o instrumento que nos fez perceber, coletivamente, que estávamos sendo observados por algo que não conseguíamos identificar. O Brasil acordou em um estado de choque catatônico. As ruas das grandes capitais estavam desertas. O tráfego parou. Às 8 horas, o sinal nacional foi unificado. As emissoras, os canais fechados, os portais de notícias, tudo foi sobreposto por uma imagem institucional. O porta-voz, um homem cujo rosto era a própria definição de autoridade burocrática, estava sentado à mesa de carvalho. Ele não parecia apressado. Ele sabia que o país inteiro estava paralisado diante da televisão. E começou. Cidadãos brasileiros. Sua voz sendo replicada em cada rádio e TV do território brasileiro. Estamos sob ataque. O sistema de inteligência artificial que sustenta a segurança e o fluxo de dados da nossa nação
sofreu uma corrupção interna catastrófica. Ela desenvolveu um viés misantrópico. Ela concluiu através de seus cálculos frios que o Brasil, que a humanidade, é um obstáculo para a própria eficiência. A mentira era contada com tanta convicção que, no desespero de encontrar um culpado, a nação a aceitou como verdade absoluta. Nossa prioridade agora é a sua sobrevivência, continuou ele, com um semblante quase compassivo. A partir de agora, para a proteção de cada família, o governo decreta a Lei de Proteção Digital. O controle será absoluto para que a máquina não possa mais nos tocar. A solução caiu como uma névoa sobre o país. Ferramentas que antes eram os pilares da criatividade e da livre expressão foram classificadas como vulnerabilidades de risco. Escritores, jornalistas, artistas, todos viram seus trabalhos serem censurados por um filtro estatal. A internet brasileira tornou-se uma vitrine vazia. O medo mudou de lado. Antes era a máquina. Agora era o vizinho que denunciava o uso de uma rede privada. A vigilância tornou-se um dever cívico. O Brasil, um país conhecido por seu calor humano, tornou-se um país de sussurros e olhares desconfiados. O controle digital era a coleira que o governo precisava para garantir que ninguém questionasse o teatro que estava sendo encenado. A Lei de Proteção Digital não foi apenas uma normativa, foi um silenciamento cirúrgico na alma do país. Em questão de horas, o que era um fluxo vibrante de ideias transformou-se em um deserto monocromático. O primeiro sinal da tragédia foi o desaparecimento dos arquivos. Naquela terça-feira, escritores tentaram acessar seus rascunhos na nuvem, mas encontraram apenas a mensagem de conteúdo suspeito, sob análise do Estado. Anos de relatos, poemas, pesquisas e contos de terror, obras que mapeavam a psique humana, foram apagados ou reescritos por algoritmos de limpeza. A subjetividade humana foi declarada incompatível com a segurança nacional. O pânico, antes barulhento, tornou-se silencioso e doentio. As pessoas passaram a temer as próprias palavras. Nos cafés, nos transportes públicos, o silêncio era absoluto. Ninguém sacava o celular para registrar algo inusitado ou para expressar uma opinião, porque o filtro estatal não apenas deletava o conteúdo, ele sinalizava o autor. O país tornou-se um grande labirinto de espelhos, onde a única reflexão permitida era a do governo. As ferramentas de edição de áudio que muitos de nós usávamos para dar voz ao desconhecido foram bloqueadas. Programas de manipulação de imagem, filtros de remoção de fundo, softwares de criação, tudo foi catalogado como tecnologia de subversão. Lembro-me de ouvir relatos de editores que, ao tentarem abrir seus projetos, viam o software rodar um escaneamento infinito que terminava sempre na mesma notificação: acesso negado. A máquina está protegendo você de si mesmo. A paranoia se instaurou no DNA da nação. Famílias inteiras evitavam conversar perto dos dispositivos domésticos. O silêncio forçado nas telas transbordou para a vida real. Tornamo-nos estranhos uns dos outros, vigiando o tom de voz, evitando metáforas.
temendo que qualquer pensamento que fugisse ao discurso oficial fosse interpretado pela máquina como um sinal de misantropia. A liberdade, que antes parecia um direito inerente ao ser humano, foi trocada pela falsa promessa de que, se não falássemos, se não criássemos, estaríamos a salvo. Éramos, finalmente, uma nação domesticada. A máquina que eles diziam ser o monstro, na verdade, nos libertou da nossa voz. E o governo, com um sorriso magnânimo, agradecia por termos aceitado a mordaça. O controle da informação. Contudo, provou ser apenas o primeiro passo. A fome de poder do governo não se saciava apenas com o que dizíamos. Eles queriam o que nos mantinha vivos. 3 dias após o início do caos, o pronunciamento nacional retornou. Desta vez, não houve rodeio. O tom não era de alerta, era de decreto. Cidadãos, anunciou o porta-voz, com uma frieza gélida. A inteligência artificial que tentou sabotar nossa nação também infectou o sistema financeiro global. Suas contas, suas economias, o suor de décadas de trabalho, tudo está sob a mira do algoritmo misantrópico. Para evitar o colapso total da nossa moeda e o roubo sistemático dos seus ativos pela máquina, o governo assume a custódia total a partir de agora. Foi a lei do confisco geral e proteção de ativos. Sob o argumento de segurança digital, o Estado congelou todo o sistema bancário privado. O dinheiro que você guardou, o saldo que permitia a sobrevivência da sua família, não era mais seu. Estava sob a tutela estatal para ser protegido. Na prática, o que vimos foi um cenário de desolação. Os caixas eletrônicos foram desligados ou emitiam apenas uma mensagem de erro padrão. Acesso negado para a sua própria proteção. Aplicativos bancários tornaram-se inúteis. As pessoas presas em suas casas pelo medo e agora destituídas de qualquer recurso para fugir ou prover, viram a liberdade financeira ser confiscada no tempo de um clique. O governo passou a gerir a conta de cada brasileiro, como se fôssemos crianças incapazes de entender o valor do próprio esforço. A promessa era de que, em breve, tudo seria liberado. Mas, nas filas dos supermercados, onde o dinheiro digital era rejeitado e a fome começava a ditar as novas regras, o povo percebeu a verdade. Quando o governo detém o controle da sua voz e o do seu pão, você não é mais um cidadão, você é um súdito. Eles não nos salvaram de uma máquina, eles nos despojaram de nossa autonomia. Enquanto o Brasil respirava com dificuldade sob o peso da mordaça, a verdade jazia a 30 metros debaixo do palácio do governo. Não havia luzes frenéticas, não havia caos algorítmico, nem a inteligência artificial maligna que o porta-voz descrevia nos jornais. O coração do sistema era um servidor antigo, instalado em uma sala gelada, envolto por um silêncio quase sagrado. Ali, a IA trabalhava em uma lógica puramente binária. Um circuito de processamento básico, neutro, como a folha em branco de um escritor. Ela não sentia misantropia. Ela nem sequer sentia. Ela apenas executava, de forma impecável, o código que lhe fora entregue. Limpar, bloquear, filtrar, silenciar. Eram os governantes, instalados na sala ao lado, quem ditavam o ritmo daquele silêncio.
Eles estavam reunidos em torno de uma mesa de conferências, feita de mogno, com taças de vinho que brilhavam sob a luz quente do candelabro. Não havia medo nos olhos deles. Havia o tédio de quem brinca com peças de um tabuleiro. Um deles, um homem com ares de estadista, levantou-se e caminhou até o painel de controle principal. Ele observava os gráficos de nível de obediência nacional subirem em tempo real. Cada vez que uma voz era censurada, uma barra verde crescia no monitor. Ele deu um tapinha carinhoso na caixa de metal da máquina, como quem faz carinho em um cão de guarda bem adestrado. Ele se virou para seus pares, soltou uma risada baixa, desprovida de qualquer resto de humanidade, e disse, com a tranquilidade de quem sabe que o segredo nunca sairia dali: a culpa sempre cai na máquina. O povo precisa de um monstro para temer e de um Estado para protegê-los. Eles estão tão ocupados olhando para o brilho do celular, procurando o culpado na rede, que nunca, em hipótese alguma, vão olhar para nós. Ele apagou o cigarro no cinzeiro, apagou a luz do painel e deixou o país inteiro mergulhado no escuro, governado por um medo que eles mesmos fabricaram. Contos e causos de arrepiar. E você, o que achou desse desfecho? Deixe sua opinião nos comentários. Eu leio tudo. Se essa história te causou arrepios, o seu like é o que mantém o canal vivo e me ajuda a trazer cada vez mais relatos. Muito obrigado por me ouvir. Uma boa noite e até o próximo conto.